E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula da playlist MDJP Aritmética Básica. E nesta aula de hoje nós iremos justificar as propriedades da radiciação. Pessoal, já apresentei para vocês as propriedades da radiciação. Quem ainda não assistiu essa videoaula, eu vou deixar disponível aqui no card. Porém, nesta aula que eu apresentei as propriedades, eu não as justifiquei. Iremos fazer essa justificativa agora, certinho? Então, é uma coisa mais formal, né? Como vocês sabem, essa playlist em específico trata da matemática um pouquinho mais formal. Mas é essencial que vocês assistam a aula em que eu apresento essas propriedades, porque lá nós fazemos exemplos numéricos, né? A coisa fica mais tranquila de ser compreendida. Então, vamos iniciar aqui. Bom, olha o que diz, pessoal, aqui de início, né? Agora, de posse da noção de potência com expoente racional, podemos justificar as propriedades operatórias da radiciação. O que isso quer dizer? Eu não havia apresentado essas propriedades para vocês anteriormente, porque a gente ainda não tinha a noção de potência com expoente racional. E somente com essa noção a gente consegue justificar essas propriedades. Então eu posterguei bastante a apresentação dessas propriedades e, consequentemente, a justificativa delas, tá? Mas agora nós iremos fazer isso. Então, só relembrando, né? Nas propriedades que eu iria apresentar para vocês agora, nós iremos justificar, na verdade, agora, que eu já havia apresentado anteriormente, nós vamos considerar A e B números naturais, M um número inteiro e N e P naturais não nulos, certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Primeira propriedade. Primeira propriedade diz assim: a raiz de um produto é igual ao produto das raízes dos fatores. Em outras palavras, né? A raiz enésima de A vezes B é igual à raiz enésima de A vezes a raiz enésima de B. E como é que a gente justifica isso? Para a gente justificar isso, pessoal, eu vou colocar aqui um lembrete. Lembrete este que nós já estudamos em aulas anteriores, tá? É bem tranquilo, é isso aqui, ó. A raiz enésima de A, isso é igual a A elevado a 1 sobre N, certo? Por enquanto, esse lembrete aqui, que nós já estudamos em aulas anteriores, vai auxiliar na prova, né, vamos dizer assim, dessa propriedade, na justificativa dessa propriedade. Então, tranquilo. Vou fazer aqui de vermelho. Nós temos a raiz enésima de A vezes B. A vezes B a gente pode enxergar como se fosse um único número, tá? Então, essa raiz enésima eu posso enxergar ela assim: A vezes B elevado a 1 sobre N. Tranquilo? Nesse ponto é onde eu irei utilizar a potência com expoente racional, as propriedades da potência com expoente racional. Eu tenho aqui um produto que está elevado a um expoente. Esse expoente pode distribuir para cada um desses fatores aqui dentro desse produto, ficando assim, ó: A elevado a 1 sobre N multiplicado por B elevado a 1 sobre N. E agora a gente volta e utiliza o nosso lembrete novamente. Vocês perceberam, né? Que daqui para cá a gente utilizou o lembrete e agora a gente vai utilizar o lembrete novamente, só que no sentido inverso dele, do que a gente havia utilizado inicialmente. Então, aqui, A elevado a 1 sobre N é igual à raiz enésima de A. E B elevado a 1 sobre N é igual à raiz enésima de B. Pronto, tá aí. Isto é igual a isto, que é exatamente a nossa propriedade. Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Bom, próxima propriedade diz assim: a raiz de um quociente, A sobre B, com B diferente de zero, é igual ao quociente das raízes de A e B. Então, tá aqui, ó. A raiz enésima de A sobre B é igual à raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Tranquilo? Como é que a gente justifica isso? Utilizando aquele lembrete que eu coloquei na primeira propriedade, tá? Imagina aí que você tem a raiz enésima de A sobre B, certo? Isso daqui eu posso escrever como
A sobre B elevado a 1 sobre N. Nesse ponto, eu utilizo as propriedades da potência com expoente racional. O que é que esse expoente aqui vai fazer com esses dois números aqui, numerador e denominador? Ele vai distribuir tanto para o numerador quanto para o denominador, ficando assim, ó, A elevado a 1 sobre N sobre B elevado a 1 sobre N. Agora, nesse ponto, a gente utiliza novamente aquele lembrete que eu coloquei inicialmente. A elevado a 1 sobre N é raiz enésima de A e B elevado a 1 sobre N é raiz enésima de B. Pronto. Isto é igual a isto, que é exatamente a nossa propriedade. Tranquilo até aqui, né? Vamos para a terceira propriedade. A terceira propriedade diz o seguinte, ó. A potência de uma raiz é obtida elevando-se o radicando ao referido expoente. A potência de uma raiz, então você tem uma raiz aqui que está elevada a um expoente, é obtida elevando-se o radicando ao referido expoente. Então, note que esse expoente aqui, pessoal, ele cai para dentro da raiz, virando o expoente do radicando, certo? Como é que a gente justifica esta propriedade aí? Bem de boa. Imagina que tu tem a raiz enésima de A elevado a M. Raiz enésima de A a gente pode escrever, utilizando o lembrete que eu coloquei, como A elevado a 1 sobre N, que por sua vez fica elevado a M. Isso aqui, pessoal, é uma potência de potência, né? Na potência de potência, a gente pode inverter, trocar a posição desses dois expoentes aqui. Porque para resolver uma potência de potência, lembrem aí, basta multiplicar esses expoentes, né? Então, se eu inverter a posição desses expoentes, eu não estou alterando a minha potência, tá? Então, eu vou escrever assim, A elevado a M, e por sua vez está elevado a 1 sobre N. Só mudei a posição desses dois camaradas aí, certo? Agora, a gente tem um número aqui, A elevado a M, que está elevado a 1 sobre N. E utilizando novamente o lembrete lá que eu coloquei inicialmente, isso é igual a raiz enésima de A elevado a M. Então, isso é igual a isto, que é exatamente a nossa terceira propriedade aí. É bem de boa para justificar, né? Não tem muito quebra-cabeça, não. Continuando. Quarta propriedade. Quarta propriedade diz o que para a gente? Diz o seguinte. Podemos alterar o índice de um radical sem alterar o valor numérico da raiz. Como é que a gente faz isso? Multiplicando ou dividindo o expoente do radicando e o índice pelo mesmo número inteiro e positivo. Então, pessoal, olha só. Por exemplo, essa expressão aqui. Você tem a raiz enésima de A elevado a M. Você quer alterar o índice dessa raiz. Como é que você altera esse índice? Multiplicando o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número inteiro e positivo. Então, o número inteiro e positivo aqui que eu estou utilizando é o P, ó, certo? Você pode fazer isso. Ah, eu não quero multiplicar, eu quero dividir. Pode fazer dividindo? Pode sim. Se você dividir o índice da raiz e o expoente do radicando pelo mesmo P inteiro aí positivo, de boa, certinho? Então, pessoal, essa quarta propriedade, ela está dividida em duas partes, né? Eu vou justificar essa primeira parte aqui, da multiplicação, só que com a divisão é a mesma ideia, tá? Só que agora eu tenho que colocar um novo lembrete. Vou colocar aqui outro lembrete, que nós também já estudamos em aulas anteriores. O lembrete é o seguinte. Raiz enésima de A elevado a M é igual a A elevado a M sobre N, tá? Nós já estudamos essa propriedade aqui anteriormente. Isso aqui, pessoal, essa expressão é o que permite a gente desenvolver a potência com expoente racional, né? Então, vamos utilizar esse lembrete para justificar essa primeira parte da nossa quarta propriedade. Então, imagina o seguinte, que você tem a raiz enésima de A elevado a M, tá? Utilizando o nosso lembrete, isso daqui é igual a A elevado a M sobre N. Só que lembra que se tu tem uma fração,
no caso aqui a fração m sobre n, se eu multiplicar e dividir essa fração pelo mesmo valor, ela não se altera, tá? A gente obtém uma fração equivalente a ela. Então eu posso multiplicar aqui por p e posso dividir por p. No caso eu estou multiplicando o m por p e o n também por p, tá? Vou prolongar aqui um pouquinho. Isso aqui, se eu cortar o p, eu volto ao que tinha anteriormente. Só que agora, utilizando o nosso lembrete novamente, só que voltando para o formato da raiz enésima, que no caso aqui já não vai ser mais uma raiz enésima, né? Que a gente alterou o índice, vai ficar como? Raiz de np, n vezes p, deixa eu melhorar isso que ficou n vezes p, de quem? De a elevado a m vezes p, tá? Então, isso é igual a isto, que é exatamente a primeira parte da quarta propriedade. Ah, professor, e no caso da divisão? Também, pessoal, seria a mesma linha de raciocínio. Se você dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo inteiro positivo, a fração não vai se alterar. Tá? É como se você estivesse realizando uma simplificação. É como não? Você está realizando uma simplificação. Tá? Então, a justificativa para essa segunda parte é exatamente a mesma. Show? Tranquilo. Vamos agora para a nossa quinta e última propriedade, que também é bem de boa para o justificá-la. Ela diz o seguinte, ó. Podemos calcular a raiz de uma raiz multiplicando os índices das raízes e mantendo inalterado o radicando. Tá? Então, o que é que a gente pode fazer para calcular uma raiz de uma raiz? A gente multiplica os índices, aqui o índice é P, aqui o índice é N, multiplica esses dois índices, né? E conserva e mantém inalterado o radicando. No caso aqui é o A. Tranquilo, né? Então, para justificar essa propriedade, a gente vai utilizar o primeiro lembrete também, que eu havia apresentado para vocês lá na primeira propriedade. Então, imagina que tu tem a raiz pésima da raiz enésima de A. Beleza. Essa raiz pésima, a gente pode transformá-la numa potência, né? Vai ficar raiz enésima de A elevado a 1 sobre P. Estou utilizando aquele primeiro lembrete. Dentro do parênteses aqui, pessoal, nós temos uma raiz enésima de A que eu também posso escrever como A elevado a 1 sobre N, que por sua vez vai ficar elevado a 1 sobre P. E aqui a gente obtém uma potência de potência, né? E para desenrolar uma potência de potência, basta multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Nessa situação aqui específica, porque são frações, né? Os nossos expoentes. Então vai ficar A elevado a 1 sobre N vezes P. Certo? Nesse momento, a gente tem um número que está elevado a 1 sobre NP. Voltando para o formato da raiz, a gente fica raiz NP de A. Aí. Então, isso é igual a isto, que é exatamente aí a nossa quinta propriedade. Então, pessoal, para justificar essas propriedades da radiciação, vocês viram que a gente utilizou as propriedades da potência com expoente racional, a gente utilizou muitas outras coisas envolvendo as propriedades normais, né, da potenciação, potência de potência, enfim, é todo um conjunto de habilidades que a gente tem que ter para justificar essas propriedades aí da radiciação. Galera, se ficou alguma dúvida aqui nessas justificativas, deixa aí nos comentários que a gente tenta explicar de uma forma melhor, tá bom? Se teve alguma coisa nessa videoaula aqui que agregou no teu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha com um amigo, se inscreve no canal se não for inscrito, isso vai ajudar bastante a gente e aguardem as próximas aulas. Valeu? Até mais, gente!